Vamos falar um pouquinho sobre a prova de escrevente do TJ São Paulo, que vai acontecer no dia 7 de dezembro de 2025. A banca é a VUNESP e para o cargo de escrevente. Nesse vídeo aqui, eu queria pincelar algumas coisas que eu considero importantes. Porque, diga-se de passagem, foi-se o tempo que, infelizmente, a prova de escrevente realmente era uma prova real de nível médio, que são provas, né, que exigem apenas a formação em nível médio do candidato e não nível superior em direito. Então, desta forma, você precisa focar o seu estudo de uma outra forma. E é isso que nesse vídeo eu quero trazer para você, para que você tenha um estudo eficaz. Afinal, esse é o objetivo do nosso canal. Eu sou Gabriela Nunes, mentora para concurso e exame da OAB. Já passei para a prova de escrevente do TJ de São Paulo, não só passei, como fui nomeada. Só não tomei posse porque eu estava sendo nomeada para um outro concurso público de nível superior, que é o cargo onde eu estou hoje, que é o de analista jurídico. Então, eu acabei abrindo mão do de escrevente e indo para o de analista. Até porque eu demorei muito para ser chamada nessa de escrevente. Aí, a vida anda, como eu costumo falar, né? Ainda bem que andou para o lado bom. Bom, dito isso, quanto à prova de escrevente, o que eu quero trazer aqui para você? São 70 questões objetivas, mais a novidade da redação. O negócio só piora, né, gente? Eu sei, sinto muito, mas a culpa não é minha dessa notícia, tá? São 70 questões mais uma prova discursiva. Nada mais é do que a redação. As 70 questões, elas são divididas em 3 blocos, sendo eles língua portuguesa, conhecimentos de direito e conhecimentos gerais. Só de língua portuguesa, nós temos 16 questões. A parte de conhecimentos gerais, nós temos 24 questões, né? E a parte de direito, 30. Então, se você não é formado em direito, creio eu que você não precise ficar tão apavorado assim, porque mesmo, assim, mesmo você não sendo formado, você tem chance, tá? Diante desses dados que eu te passei agora. Além disso, tem a prova de redação. E aqui é que vai ser um ponto diferencial, se você tiver a prova corrigida, claro. Que lá no edital tem a tabelinha da quantidade de provas que serão corrigidas, né? Independente disso, o que eu vou te dizer agora já serve para 2 pontos na sua prova, que é língua portuguesa e a prova discursiva. Saiba escrever, saiba fazer a redação. E para isso, nada mais certeiro do que você fazer aula de redação particular. Eu vou falar por mim. As pessoas, no geral, elogiam o jeito que eu escrevo, né? Assim, que eu escrevo bem, vamos dizer. E isso se deu graças às aulas de redação que eu tive lá no colegial. Só que foi aula de redação particular. Sabe quando a professora pega a sua mãozinha e corrige o que você faz e te pontua os acertos e erros, assim? Assim é a forma mais eficaz de se aprender, tá? Então, se possível, desde já faça uma aula de redação particular. Isso vai te ajudar não só a escrever, como também vai te ajudar a interpretar e também vai te ajudar nas questões de língua portuguesa. Até mesmo porque, se você ler o seu edital, na parte da prova discursiva, lá fala que vão ser fornecidos textos para ajudar na interpretação. Então, se você não está acostumado a escrever no seu dia a dia, se você não trabalha com isso, procure focar o seu aprendizado nisso, porque só aí de cara você já vai ter benefícios, né, na prova de português, que são 16 questões, e também na prova da redação, caso sua redação seja corrigida. Até porque a redação também tem caráter eliminatório e terá o mínimo de 20 questões. Então, é aquilo, se você não sabe tirar da cabeça e colocar no papel, busque ajuda. Tem um monte de professores particulares por aí que podem te fornecer esse serviço e eu te garanto, é muito eficaz. Tá? Isso você vai aprender não só para essa prova, né, como para outras também, porque a maioria exige, demorou até para o TJ exigir isso também. A maioria das provas pelo Brasil sempre tem a parte discursiva, junto com a prova objetiva. Dito isso também, a prova terá duração de 5 horas.
para você fazer tudo isso que eu te falei, a discursiva e as 70 questões. As 70 questões, cada uma ainda tem 5 alternativas. Ou seja, você precisa treinar, fazer prova. Não basta só ficar estudando, você tem que fazer o que chamamos de simulado, tá? Porque a prova vai exigir muito de você, física e mentalmente, tá? Não é fácil a gente ler ali 5 alternativas, cada questão com 70 mais 5 alternativas e ainda fazer uma discursiva. Então, exige muito raciocínio, muita energia mental. Você tem que estar preparado para isso. Até porque as questões podem ser longas, como não, né? Eu sempre falo, concurso público, a prova em si, ele testa 2 coisas em você: o conhecimento e a inteligência emocional. Porque você tem que ter inteligência emocional quando se deparar com questões longas, para você não se desestabilizar, achar que a questão é difícil, botar, ai meu Deus, na cabeça e travar ali na cara. Não pode. E isso você só consegue treinando antes por meio de simulado, tá bom? Então, falei isso sobre a prova discursiva, que é o que eu particularmente penso, o que eu particularmente vejo na minha vida como mentora e também por eu ter passado por isso, tá bom? Quando eu fiz a prova de escrevente não tinha redação, mas a prova para o cargo que eu estou hoje tinha a prova dissertativa com 2 redações ainda. Então eu economizei tempo no meu estudo, porque eu não precisei fazer aula de redação, né? Eu já tinha feito lá atrás, como eu falei para vocês. Então isso ajuda demais, demais, tá? Outro ponto. Agora, com relação às questões objetivas. Já falei um pouquinho delas, que você precisa treinar. Agora, o ponto principal faz um tempo já que essa prova de escrevente deixou de ser uma prova nível médio, assim, raiz. O que eu considero particularmente nível médio raiz? Aquele que só exige texto de lei. Você vai lá, decora o artigo do Código Penal, pronto, mandou bem na prova. Não. Infelizmente, a prova hoje, ela exige um pouquinho de raciocínio jurídico. E o que é raciocínio jurídico? Você tem um fato, você tem a lei e você precisa mesclar os dois. A grosso modo falando, é isso, tá? Então você precisa ter aí um pouquinho de pensamento jurídico para conseguir chegar à conclusão da questão. Isso quando cobra-se texto de lei, mas mistura os artigos, né? Ou seja, tudo para dificultar a nossa vida, gente. De qualquer forma, a gente tem que se preparar para a pior hipótese, né? A gente tem que estar preparado aí para todas as ocasiões e a gente tem tempo para isso, porque a prova é dia 7 de dezembro de 2025. Considerando isso que eu falei agora de raciocínio jurídico, ao meu ver, o ideal é você fazer um curso preparatório, tá? Por quê? Não basta você ler o texto de lei. Infelizmente, tá? Antes, realmente, a gente podia abrir o Código Penal, decorava todos os artigos que caíam em prova e ia bem feliz e contente. Mas hoje não está assim. E quando você tem uma aula e um curso preparatório, ou um material mais denso que advém do curso preparatório, isso deixa o seu estudo mais rico e mais sólido. E aí acaba te ajudando a formar este raciocínio jurídico que eu acabei de falar. Entendeu? É uma forma de pensar, não vou falar diferenciada, mas assim, é um pouco diferente. Como eu falei, a gente tem o fato, a gente tem o direito, a lei, e a gente mescla os dois. E isso é uma forma de pensar. E a gente aprende na faculdade de direito, entendeu? Então, como é uma prova de nível médio, se você não está acostumado com a área, ter o contato com a matéria, o ideal é fazer um curso preparatório. Tem vários aí no mercado, cada um de um valor. Cursinho bom é aquele que cabe no seu bolso, como eu sempre costumo falar. É lógico, tem aí as preferências do mercado, os que são mais completos, os mais densos, menos densos, e aí você analisa conforme o seu perfil também de aprendizagem, como eu costumo falar. Se você é uma pessoa que aprende ouvindo, não adianta você comprar um curso que é só PDF. Você precisa assistir a aula para que o seu estudo seja ali mais feliz, entendeu? Que você absorva melhor as informações que vão ser passadas a você. Se você é uma pessoa visual que memoriza melhor lendo, vendo, com cores, grifos e etc., não adianta você comprar um curso preparatório que só tenha aulas, ou que a maioria
né, do material disponibilizado seja aula. Então, tente aí mesclar conforme o seu perfil de aprendizagem, que é o que eu trato até na minha mentoria. Inclusive, a minha mentoria é especializada em organização e planejamento de estudo. Você pode me seguir lá no Instagram, vou deixar ele aqui embaixo, acho que é aqui. Vou deixar ele aqui embaixo anotado. E tem o link lá na bio, você pode clicar para saber mais sobre a minha mentoria. É para estudo em geral, tá? Concurso público e OAB. Mas fica aí a dica desde já. Eu tô com a minha colinha aqui, por isso que eu tô olhando para baixo, para eu não esquecer de trazer nada nesse vídeo. E eu espero que você esteja anotando aí, para que o seu estudo seja completo, a sua preparação seja completa. Como o próprio nome já diz, é uma preparação. Então você tem que se preparar bem para chegar na hora da prova e arrasar. Um último ponto que eu quero trazer aqui, que eu esqueci de falar, que eu dei um bisu aqui e lembrei, é com relação à redação. Vai muito provavelmente ter o espaço para rascunho, mas não se engane. Senão você vai estar fazendo 2 redações num tempo que era para você estar fazendo uma e respondendo as outras questões lá, principalmente se você tiver ficado em dúvida em alguma, tá? Então, qual é o meu conselho para você? Faça apenas um esboço de ideias por itens. Não faça uma redação inteira para depois passar para a folha de resposta. Eu sei, né? A gente vem com esse hábito aí, principalmente lá do ensino fundamental, ensino médio, da escolinha, sabe? A gente vem com esse hábito, a gente traz uma insegurança também em decorrência disso, né? A gente sempre quer fazer um rascunho para depois a resposta, o material ali definitivo ficar bonitinho, né? Mas na prova, o tempo também conta. Então, depois de ter interpretado e tal, só estrutura a sua redação no rascunho, entendeu? Só que isso você só vai conseguir se você escrever bem e se você tiver o quê? Praticado. Como eu falei antes, fazendo o tal simulado, porque você tem 5 horas para fazer tudo isso que a gente conversou até agora, tá? São esses os pontos que eu queria trazer para você. Espero que você faça uma boa prova e que você tenha uma excelente preparação. A gente sabe, tá lá no edital, que é para cadastro de reserva, a prova, né, é para cadastro de reserva. Não desanime com isso, dê o seu melhor no seu tempo que você tem de estudo. Muito provavelmente você deva conciliar trabalho e estudo, só aí já fica mais cansativo, mas isso também pode te dar um gás maior ainda para se dedicar, tá? Muito se engana quem fala, eu queria só estudar. Só estudar também é bem cansativo e gera muita ansiedade. Eu te falo porque eu passei por isso. Então, às vezes, tendo ali um trabalho para desviar um pouco o foco, nervosismo, ansiedade, ajuda e não só atrapalha como a maioria acha. Tá bom? Vou ficando por aqui, espero que as dicas nesse vídeo tenham sido úteis. Organize o seu estudo de uma forma eficaz e que você consiga fazê-lo todos os dias até a data da prova. Porque não se engane, ó, passa rapidinho. Tá joia? Te vejo no próximo vídeo. Até mais!